Os irmãos estão com o boletim na mão aí, devem estar observando aí nosso roteiro de hoje, né? Dia 11/8, sexta-feira. Então agora temos comunicações. Nós não temos assim avisos a fazer, né? Mas vamos então dar oportunidade à comissão de eventos especiais, né? Que programou esse trabalho, para ver se tem alguma comunicação a fazer, né? Algum outro irmão, departamento, né, queira fazer o seu aviso, né, está aberto. Pois é. 26, 19h30, a segunda noite de louvor, prometida pela vocês, preletor vai ser o pastor Fausto, e o tema é a marca da juventude. Também 16 de fevereiro vai ser a série de teatro, de quarteto, juventude patriciana seitas, uma peça cultural no Maurício. Mais comunicação? O que nós temos a informar é que hoje nós temos o pastor Paulo, que já nos ajudou bastante, está aqui conosco hoje, né? Ele então será o pregador de hoje, né? Amanhã estará aqui então o pastor Salvador Soler. Bom, nós vamos agora então apresentar os visitantes, né? Nós estamos num número pequeno, mas quem sabe tenha visitante conosco, né? Pela primeira vez, né? Nós vamos dar oportunidade aos irmãos fazer a sua apresentação, né? Aquele que trouxe o seu visitante, né? Por gentileza, faça a sua apresentação. Eu apresento a minha visita. Pois não. E ela vai ficar em pé. O nome dela? Já é crente? Muito bem. Seja bem-vinda, que Deus possa abençoar. Esperamos que nessa noite Deus tenha aquela mensagem para o seu coração, né? Esteja à vontade, pode sentar. Mais visitante? Pelo visto, nós temos só este irmão que nos visita e os outros já são de casa, né? Vamos então dar continuação ao nosso trabalho, né? Nós temos aqui agora a apresentação de um conjunto, não sei se já está presente, né? A Capela SAL, não é conhecido para mim, né? Surpresa, né? Não sei se já está presente, os irmãos estão observando aí, né? Eles não chegaram. Não chegaram, né? Então nós vamos continuar e na medida em que eles chegarem, né, os irmãos nos avisam, né? Aí a gente dá a oportunidade, né? Então nós temos aqui um momento esse especial, né? Que é recitar o nosso tema e a nossa divisa. Vamos ficar em pé então, vamos fazer então essa parte com alegria, com muita vibração, né? Para a glória do Senhor. Então veja bem, a nossa divisa, ou aliás, o nosso tema é a Igreja dos Sonhos de Deus, né? Nossa divisa: conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Apocalipse 2:2a. Vamos recitar então, primeiro tema, depois a divisa, né? A Igreja dos Sonhos de Deus. Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança.
ainda continuar em pé, vamos convidar o regente, né? E vamos cantar o nosso hino, então, oficial, né? Nosso hino oficial está na capa, aí na página 4, né? Vamos cantar então esse hino. Hino oficial do Jubileu de Coral, a Igreja dos Sonhos de Deus. Letra Sandra Rico Diniz, música do hino 555 do cantor cristão. Podem sentar. Bom, então vamos apresentar o nosso pregador de hoje, né? E vamos, então, fazer essa parte, né? Eu considero a parte mais importante, das todas as partes são importantes, mas a mensagem da palavra de Deus sempre toca aos nossos corações, né? Então, como os irmãos estão acompanhando aí pelo boletim, nós temos o pastor Paulo Sérgio Bezerra Garcia, né? É com muito prazer, então, passando a palavra a ele, né? Para que ele traga a mensagem que Deus já tem colocado no seu coração e transmita a nós todos nesta noite. Mais uma vez juntos, meus irmãos, com alegria, gratidão por este momento e oportunidade, gratidão a Deus também no aniversário desta igreja, completando 35 anos, uma data realmente marcante. Que Deus abençoe ricamente esta igreja, cada um de seus membros, o mais antigo, o mais recente, que Deus esteja guardando, abençoando. E que de fato, meus irmãos, como nos propõe o tema desta série de conferências, que
que esta igreja seja a igreja dos sonhos de Deus. Nós vamos, meus irmãos, meditar nesta noite sobre o tema Igreja dos Sonhos de Deus no zelo com a mordomia. E o texto que estaremos usando está em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 2. Os irmãos sabem, este versículo, ele é a divisa desta série de conferências dos programas que estão ocorrendo desde ontem até domingo. Então esta é a divisa. E eu tenho, meus irmãos, esse texto aqui anotado nos meus pontos, porque na Bíblia, nesta noite, eu não poderei ler. Esqueci meus óculos em casa e é praticamente impossível fazer uma leitura numa letra tão pequena quanto esta. Meus irmãos têm o texto, irmãos, têm no boletim, e este é um texto, meus irmãos, bastante sugestivo para o tema desta semana. Então, repetindo, meus irmãos, mais uma vez, esta porção da palavra de Deus, que já foi lida pelos irmãos: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua perseverança. A igreja dos sonhos de Deus no zelo com a mordomia. Vamos tomar alguns minutos para meditarmos sobre este tema, sobre este assunto. Os irmãos sabem que com o passar do tempo, algumas palavras ampliam o seu significado original, incorporam um novo significado, e outras passam até mesmo a ter um sentido pejorativo. A palavra mordomia é uma delas. Esse termo, fora dos limites da igreja, fora do nosso ambiente, da linguagem do povo de Deus, via de regra é relacionado à fartura, à riqueza, conforto e principalmente a privilégio. Quando falamos de mordomia, muitas pessoas nos dias atuais pensam em privilégio. Quando as pessoas dizem que há muita mordomia, por exemplo, na concentração da seleção brasileira de futebol, está se referindo à fartura de alimentação, está se referindo ao conforto, à estrutura que tem aquele lugar, academia de ginástica, piscina, massagista, preparador físico, enfim, todo o aparato. Então nós dizemos, a seleção brasileira está desfrutando de toda a mordomia lá na sua concentração. Quando dizem as pessoas que os políticos têm muita mordomia, estão dizendo que elas têm muitos privilégios. Estão dizendo que os políticos desfrutam de muito privilégio. Mas a palavra mordomia, originalmente, e sobretudo no contexto da Bíblia, tem um significado bastante diferente, ou totalmente diferente. Refere-se ao serviço, refere-se à atividade de administração, refere-se ao trabalho do servo de Deus, ou seja, a atividade exercida na obra do Senhor. Então, este é o significado da palavra mordomia no contexto bíblico, no contexto de nossas igrejas. Significa o trabalho, a atividade do crente no reino de Deus. Todas as vezes que o crente está cuidando das coisas de Deus, ele está sendo um mordomo de Deus, está exercendo o papel de mordomo. Logo podemos concluir que mordomia é a atividade do mordomo. Biblicamente, todos os crentes estão incluídos na categoria de mordomos de Deus. Alguns podem até não exercer esta mordomia, alguns podem até não estar em atividade na igreja, mas teoricamente todos nós somos designados para exercermos a mordomia na igreja, trabalharmos na obra do Senhor. Todos nós somos
incluídos nesta categoria de mordomos do Senhor. Dezenas e dezenas de vezes somos denominados na Bíblia como servos, escravos, servos do Senhor. A Bíblia também diz que Deus nos concede dons espirituais para o melhor desempenho da mordomia. Portanto, meus irmãos, Ele mesmo, o Senhor, é quem nos capacita para realizarmos a obra que é dele, que pertence a Ele. Ele quer, meus irmãos, apenas dispor da nossa vida e nada mais. O Senhor quer dispor da vida dos seus servos, que se reúnem como igreja, sejam juniores, adolescentes, jovens, adultos. O Senhor quer dispor da vida de cada um de nós, para realizar alguma coisa na sua obra. E porque Ele nos faz mordomos, Ele nos capacita com dons espirituais para melhor realizarmos o trabalho que Ele deseja. A igreja, meus irmãos, proporciona uma série de oportunidades para o exercício da mordomia. Por exemplo, na evangelização, quantas oportunidades temos? Quantas atividades nós podemos realizar como mordomos de Deus na obra de evangelização, que por sinal é tida como a maior, a principal obra da igreja. Podemos exercer a mordomia na música. Quantas pessoas talentosas, quantas pessoas trabalhando, se dedicando à atividade musical na igreja, no louvor, na adoração, no ensinamento da Bíblia, na escola bíblica dominical, nas uniões de treinamento, na ação social, na confraternização, no sustento financeiro da igreja, no ministério de oração, na prática da liderança, etc, etc. Quantas atividades são desenvolvidas numa igreja? E essas atividades, elas são desenvolvidas pelos mordomos de Deus, que funcionam no contexto da igreja. O mordomo, meus irmãos, não deve exercer a sua função de qualquer maneira. O mordomo, ele deve ser zeloso na sua atividade. A obra do Senhor, ela não pode ser feita de qualquer maneira. O mordomo, ele deve ser cuidadoso naquilo que ele faz. O mordomo, meus irmãos, tem que ter carinho com a obra que realiza, com aquela responsabilidade que está sob as suas mãos realizar. O mordomo, ele deve ser cuidadoso na sua atividade. Alguns meses atrás, eu fui pregar numa outra igreja aqui em São Paulo. E eu não sabia muito bem ainda, com muita segurança, como chegar. E por causa disso cheguei cedo, muito antes de começar o trabalho. E me sentei ali, fiquei esperando isso, o trabalho da manhã. E daqui a pouco chegou um jovem, ele muito calmamente, ele foi lá na frente, ele começou a ligar os aparelhos e a plugar os microfones e a testar, ele ia daqui para lá, e com todo cuidado, aquele carinho, preparando o trabalho, porque as pessoas vão chegar logo depois, e eu precisar do som funcionando. E então ele, com todo carinho ali, percorreu aquilo de um lado para o outro, e testou, e abriu o som, e tocava no microfone, fazendo aquela atividade, e observava o cuidado que ele tinha com aquilo. Voltei à noite para pregar naquela mesma igreja. Lá estava aquele moço, chegando na frente dos outros, percorrendo e colocando tudo em ordem para que pudesse funcionar. É o cuidado do mordomo, era a sua atividade, era a sua mordomia. E meus irmãos, eu tenho observado isso em muitas pessoas, o cuidado que tem no trabalho que realizam com o mordomo do Senhor. Como é gostoso, meus irmãos, como nos alegra o coração quando percebemos que o mordomo, ele é cuidadoso na obra do Senhor. Dedicado, o mordomo deve ser dedicado à obra. Como exemplo, meus irmãos, nós temos as pessoas que cantam em grupos, quartetos, corais, solistas. A dedicação que eles têm, o ensaio, as horas, ali ensaiando e repetindo e realizando o trabalho em horários às vezes desconfortáveis, eles estão ali, se preparando, porque são dedicados à obra, não querem realizar a obra de qualquer maneira.
Então são mordomos, cuidadosos, dedicados com a obra. O mordomo, meus irmãos, não pode realizar a obra de qualquer maneira. Ele deve realizar a obra de uma forma consagrada. Ele deve ser consagrado para realizar a obra do Senhor. Isto é, ter uma vida pura, uma vida correta diante do Senhor. Nós não podemos realizar a obra do Senhor de qualquer maneira. O mordomo, ele deve ser zeloso, meus irmãos, na sua vida pessoal, na sua pureza, na sua santificação, na sua correção diante de Deus, para que a sua vida seja usada como mordomo, com muito mais poder, com muito mais propósito, como Deus quer. O mordomo deve ter a sua vida disciplinada. Ele deve ser disciplinado para fazer o melhor que puder e o máximo de si mesmo deve dedicar à obra do Senhor. Lá nos irmãos em Mateus, no capítulo 24, versículo 45, Jesus indaga assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente? Quem é o mordomo? Quem é o servo fiel e prudente? Talvez seja o mordomo com essas características a que me referi. O mordomo, ele deve fazer o seu trabalho com amor e entusiasmo. Esta deve ser, meus irmãos, uma das características do mordomo do Senhor. Ele deve ter amor àquilo que faz e entusiasmo em realizar a obra do Senhor. Seja qual for a atividade, da mais simples à mais complexa, qualquer trabalho, o mordomo, ele deve se entregar inteiramente à obra que realiza, realizando a obra com amor, com dedicação e entusiasmo naquilo que está fazendo. Um viajante encontrou um grupo de homens numa cidade do interior, antiga, empoeirada, e lá próximo àquela cidade estava aquele grupo de homens, muitos homens trabalhando, e debaixo de um sol causticante, eles estavam ali quebrando pedras, aparando pedras, como que fazendo paralelepípedos, aquelas pedras quadradas, algumas maiores. E eles estavam trabalhando com as próprias mãos, com a marreta, o ponteiro, a talhadeira, eles ali trabalhando e quebrando pedras maiores. Depois eles partiam aquelas pedras e até que faziam como que tijolos, aquelas pedras, como que paralelepípedos, mas um trabalho duro, árduo. Eles estavam empoeirados, suados, pareciam cansados. Eles estavam ali, dezenas e dezenas de homens quebrando aquelas pedras. Então aquele viajante, observando aquele trabalho, aquilo que ali se passava, ele se aproximou de um daqueles homens e perguntou para ele: por que é que você está quebrando essas pedras? Ele disse: porque eu não sei fazer outra coisa na vida, então eu estou aqui quebrando essas pedras. E ele continuou ali no meio daquelas pessoas e encontrou um outro homem e perguntou para ele: por que é que você está quebrando essas pedras? E ele respondeu: é porque eu tenho que sustentar a minha família, então é o trabalho que eu tenho que fazer. E perguntando a um e a outro, e alguns até muito mal humorados, respondiam agressivamente à sua pergunta. Mas ele encontrou o homem a quem ele fez a mesma pergunta. E aquele homem olhou para ele com um brilho nos olhos, com um sorriso nos lábios, respondeu para ele: eu estou quebrando essas pedras porque eu estou construindo a catedral da cidade. Eu estou construindo a catedral. Que diferença, meus irmãos! O mordomo, meus irmãos, ele deve ser zeloso, espontâneo e feliz no trabalho. E ele será assim zeloso, espontâneo e feliz à medida em que ele compreender que está realizando uma grande obra. Ele não está simplesmente quebrando pedras, ele está realizando uma grande obra. O mordomo, meus irmãos, está realizando a obra que pertence ao Senhor. Há uma frase de um hino que ouvi com mais atenção recentemente, que diz assim: o que você deu a Deus valeu, pois foi a mim
que alcançou. Não sei quantos irmãos conhecem este hino, mas este hino diz de que uma pessoa sonhou que havia chegado ao céu e ali encontrou pessoas que haviam contribuído para a sua vida espiritual, para que também estivesse ali naquele lugar. Então, num determinado momento, este hino diz: o que você deu a Deus valeu, pois foi a mim que alcançou. Agora quero agradecer pelo amor que você demonstrou. Ah, meus irmãos, o que nós damos a Deus, o que nós fazemos na obra do Senhor, a nossa atividade de mordomo, isto vale. Isto está, meus irmãos, alcançando vidas aqui e ali. Quantas vidas têm sido alcançadas de diversas maneiras, através dos mordomos de Cristo, através da obra que o povo de Deus realiza. Quantas pessoas têm nos ajudado, quantas pessoas têm sido edificadas, quantas pessoas têm experimentado crescimento espiritual na sua vida, por causa da obra dos mordomos de Deus, a obra realizada pelo povo de Deus, no contexto da própria igreja e no contexto fora da igreja. Só a eternidade nos revelará todos os frutos gerados pelos servos de Deus, inclusive, meus irmãos, aqueles produzidos no anonimato, aqueles frutos, meus irmãos, que são produzidos e que não fazem parte das estatísticas da igreja, não vêm aos relatórios da igreja, mas aqueles frutos, meus irmãos, que foram gerados pela obra dos mordomos de Deus, obra realizada pelo povo de Deus, e que muitas das vezes nós nem tomamos conhecimento, mas os mordomos de Deus estão aí realizando a obra do Senhor e gerando frutos para o reino de Deus. O Senhor, através da revelação, o apóstolo João disse à igreja de Éfeso: conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua perseverança. Ah, meus irmãos, o Senhor conhece as obras da sua igreja, o Senhor conhece a obra do seu povo, o Senhor conhece os nossos dias, Ele conhece as nossas ações, Ele conhece os nossos compromissos, Ele conhece as nossas preocupações, Ele conhece como fazemos a obra do Senhor, a dedicação, o amor, o empenho de cada um. O Senhor conhece a obra ou as obras realizadas pela sua igreja, e certamente, meus irmãos, que Ele também conhece as nossas limitações e justos impedimentos até para realizar a obra do Senhor. Quantas das vezes, meus irmãos, o mordomo, ele não consegue realizar a obra como gostaria de realizar, como desejaria realizar. Quantas pessoas, por exemplo, gostariam de estar aqui nesta noite, mas estão impedidas por alguma razão, algum outro compromisso de força maior, alguma situação de impedimento, realmente não pode, gostariam de estar aqui. O Senhor conhece os nossos impedimentos, aquelas dificuldades que nós enfrentamos muitas das vezes para realizar a obra do Senhor. Mas o Senhor conhece a sua igreja, o Senhor conhece a obra ou as obras da sua igreja. Lá no Velho Testamento temos um conhecido e maravilhoso exemplo de mordomo. Poderíamos listar alguns exemplos, mas este, meus irmãos, é um exemplo muito especial, até mesmo porque é o exemplo de um jovem. Muitas das vezes as pessoas acham que a dedicação à obra do Senhor, o pleno exercício da mordomia se dará lá na idade adulta, na maturidade, na idade avançada. Mas nós temos, meus irmãos, visto vários exemplos na palavra de Deus e no contexto das nossas igrejas, de jovens também dedicados, mordomos realmente na obra do Senhor. Pois bem, lá no Velho Testamento que temos o conhecido exemplo de mordomo, trata-se de José. Lá no capítulo 39 e 40 nós temos boa parte da história de José e esta parte da sua vida relacionada à mordomia. Vendido como escravo, ele foi levado ao Egito para trabalhar na casa de Potifar. E ali, meus irmãos, ele assumiu exatamente a função de mordomo, para cuidar daquilo que não era dele,
Assim como nós, como mordomos de Cristo, cuidamos das coisas da igreja de Cristo, não são coisas nossas, mas a mordomia que exercemos na igreja é aquela mordomia que nos leva a cuidar das coisas que pertencem ao Senhor. José, como mordomo, estava cuidando das coisas da casa de Potifar. Lá no versículo 4 nós vemos que tudo, meus irmãos, foi colocado em suas mãos para que ele pudesse administrar, como administrador de todas as coisas. Ele estava ali cuidando de tudo, e tudo estava em suas mãos. No versículo 5 lemos que o Senhor, ele abençoou a casa de Potifar através da sua bem-sucedida administração. Um exemplo, meus irmãos, de mordomo, dedicado, talentoso, exercendo a sua função com entusiasmo. Mas, meus irmãos, também sabemos que a vida de José nem sempre foi fácil. José, ele enfrentou também dificuldades na sua vida. Ele foi abandonado pelos seus irmãos, ele foi afastado dos seus amigos, e como mordomo, ele enfrentou tentações na casa do seu senhor, ele sofreu perseguições, ele sofreu injustiças, ele foi preso, ele perdeu o seu excelente emprego. Aparentemente, ele tinha razões para ser uma pessoa revoltada, agressiva, mal-humorada, incrédula e sem motivação para servir. Meus irmãos, essa não foi a atitude adotada por José. No versículo 21, lemos que Deus estava com ele e no controle da sua vida, e por isso abençoava tudo quanto ele fazia. E por isso, meus irmãos, José, ele não mudou a sua maneira de ser, ele não mudou o seu caráter, apesar das adversidades. Ele continuou sendo fiel a Deus, no propósito de servi-lo. O mordomo, meus irmãos, é aquele que tem este firme propósito de servir ao Senhor, mesmo que tenha que enfrentar as adversidades. Lá no versículo 22 e 23, então, vemos que mesmo na adversidade, lá na prisão, mais uma vez, ele assumia o posto de mordomo, porque o carcereiro, os irmãos se lembram, colocou ele para tomar conta do presídio, dos outros presos, de tomar conta das coisas, e o carcereiro ficou ali numa boa vida tremenda, enquanto José administrava tudo o que acontecia dentro do presídio. Ele estava ali sem salário, sem recompensa, mas lá estava, meus irmãos, José servindo com a mesma dedicação. Ele tinha uma destacada vocação para fazer, para servir e principalmente para administrar. Era um mordomo nato. José, um grande exemplo de mordomo. Não demorou muito e José logo voltou ao palácio. Agora ao palácio para servir a Faraó, para assumir maiores responsabilidades, como nos diz o capítulo 41. Onde tudo que estava no Egito pertencia à administração de José. Ele demonstrou ser um bom mordomo, tanto na presença dos seus senhores, como na ausência deles. Tudo ficava aos seus cuidados, de nada se preocupava. Na época Potifar e depois Faraó, tudo estava em suas mãos. O grande mérito, meus irmãos, do mordomo reside na dedicação e desempenho do seu trabalho, mesmo na ausência do seu Senhor. E, meus irmãos, o nosso Senhor não está presente fisicamente conosco, mas, meus irmãos, o mérito do mordomo do Senhor é estar trabalhando com fidelidade para o Senhor, mesmo na sua ausência aparente física entre nós. Assim, meu irmão, José desempenhava o seu trabalho com toda a dedicação. Portanto, meus irmãos, enquanto o nosso Senhor não voltar, sejamos bons mordomos com quem Ele pode contar para cada atividade, para cada dia. Creio, meus irmãos, que José foi um dos mordomos dos sonhos de Deus. Quantos mordomos como José
nós temos em nossas igrejas? Quantos mordomos, meus irmãos, como José, nós temos nesta igreja? Estou convencido, meus irmãos, que quando Jesus ele fundou a sua igreja, ele sonhou com uma igreja que efetivamente tivesse zelo com a mordomia, uma igreja de pessoas salvas, regeneradas para servi-lo, pronta para enfrentar as lutas e pela fé transpor as barreiras. Creio que Deus, meus irmãos, no seu coração, quando Ele instituiu a igreja, Ele sonhou com uma igreja de servos, de mordomos, dedicados e fiéis. E graças, meus irmãos, aos fiéis e heróicos mordomos das igrejas do Senhor, desde as igrejas primitivas até os nossos dias, o Evangelho tem se expandido e tem chegado aos nossos dias, e haverá de continuar avançando por causa de crentes e de mordomos dedicados, crentes e mordomos segundo os sonhos do Senhor. Um jovem pianista, ele fez um belo concerto no maior teatro da capital. E as pessoas que estavam ali observando aquele concerto, e a cada música, a cada peça que ele tocava, ele se levantava e as pessoas aplaudiam aquele jovem efusivamente. Mas ele não olhava para ninguém. Aquele teatro superlotado, ele não olhava aquela plateia, não olhava aquelas pessoas. Em meio aos aplausos, ao término de cada execução, ele olhava numa única direção. E a impressão que se tinha é que ele olhava para apenas uma pessoa no meio daquela multidão. E mais uma vez ele voltava e tocava de uma forma maravilhosa, entusiasmado. E quando terminava, as pessoas estavam aplaudindo mais uma vez. Ele se levantava e olhava somente numa direção, nada mais. Ao término daquele recital, daquela apresentação majestosa, ele foi procurado e então lhe perguntaram: o que estava acontecendo? Por que que em meio a tantos aplausos, a tanto reconhecimento de todas as pessoas que estavam no teatro, você olhava numa única direção? O que você olhava? O que estava acontecendo? E aquele jovem espontaneamente disse: eu olhava apenas para uma pessoa. Eu olhava nos olhos do meu mestre. Ele estava ali. E eu queria saber se o que eu estava fazendo agradava a ele. Eu queria saber se ele estava aprovando a forma como eu tocava. Cada execução, cada música, eu queria olhar nos olhos dele e saber se ele estava gostando. Meus irmãos, o mordomo do Senhor, ele deve ter esta preocupação. E se como mordomos estivermos preocupados com a aprovação de Cristo para o que estamos fazendo, certamente seremos a igreja dos sonhos de Deus, não somente no zelo com a mordomia, mas em todas as demais dimensões da nossa vida eclesiástica. Que assim, meus irmãos, o Senhor possa nos abençoar, e que nós possamos, meus irmãos, refletir sobre esta grande oportunidade que o Senhor nos concede, de sermos seus servos, de sermos seus mordomos, e à medida que estivermos realizando a sua obra, seja ela qual for, aquela que julgarmos a mais simples ou a mais complexa, que ao realizarmos a obra do Senhor, nós não estejamos preocupados com os aplausos, não estejamos preocupados com o reconhecimento das pessoas, mas estejamos preocupados em olhar nos olhos do nosso Mestre, em sentirmos, em percebermos que o Senhor, Ele está se agradando, de que Ele está aprovando, porque é dele que nós somos servos, é dele que nós somos mordomos, é para Ele que é a nossa mordomia, é para Ele que deve ser dedicada a nossa vida e todas as nossas ações. Que o Senhor nos abençoe. Amém.
Muito bem, irmãos, o conjunto está presente? Não está presente, né? Vamos convidar o Simão Paulo à frente. Vamos cantar o hino, então. Vamos cantar o hino 368. Louvando o nome do nosso Deus. Vamos colocar em pé.
a Deus por tudo que aconteceu. Mais uma vez ouvimos a sua palavra, estamos aqui reunidos para lhe glorificar. Esse é o objetivo, né? Como foi dito na mensagem de hoje, isso faz parte também, né? Nós, como mordomos de Deus, devemos estar na sua casa nos dias apropriados para junto louvar e engrandecer o seu santo nome, né? Nós agradecemos ao pastor pela mensagem, os irmãos que participaram, a senhora que nos visita. Queremos convidar que volte amanhã e no domingo. Amanhã vamos ter então aqui o pastor Santo Salvador Soler. No domingo, o pastor João Marcos Pedrosa, que é da Igreja Batista da Coab de Anchieta, né? Coab. Então convidamos os irmãos que estão aqui, vamos convidar os nossos amigos e parentes, né? Vizinhos, para estar aqui amanhã e domingo. Ontem e hoje, logicamente, não é fácil, né? As pessoas se deslocaram do seu serviço, e o tempo também não está ajudando, muito frio, né? Mas amanhã, no sábado e domingo, eu acredito que vamos ter boas reuniões, né? Então os irmãos estão convidados. Então nós vamos convidar o pastor Paulo a nos pedir uma bênção apostólica, depois pós-lúdios, né? E aí, então, nós sairemos e vamos cumprimentar os irmãos aí fora. Ó Deus e Pai, nós te agradecemos porque um dia fomos alcançados pela tua bondade, pela tua graça salvadora. Te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de trabalharmos na tua obra como mordomos, servos teus. Te pedimos, ó Deus, abençoar esta igreja, de forma que cada um dos seus membros se sintam, ó Deus, fortalecidos por ti, capacitados por ti, aptos, ó Deus, e prontos para realizarem a tua obra, desempenhando, ó Deus, as diversas funções e tarefas da tua igreja e no teu reino. Oramos, ó Deus, para que, assim sendo, o teu povo, Senhor, seja uma bênção onde quer que se encontre, no seio da tua igreja, na comunidade, na família, no ambiente de trabalho, na escola. Senhor, fortalece, dá iluminação dos altos céus, sabedoria a cada um de nós, teus servos, para sermos, ó Deus, aqueles mordomos, como tu desejas, como tu queres. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas imperfeições. Perdoa, Senhor, por tantas vezes que não realizamos, não fizemos as coisas como tu desejavas. Mas nós te pedimos, ó Deus, para que nos conduza de tal forma, Senhor, que com alegria, com todo o vigor do nosso coração, da nossa alma, possamos progredir e prosseguir realizando aquela obra como tu desejas. E sabemos, ó Deus, que há recompensa e que há regozijo, que há alegria em nossos corações e no teu coração quando realizamos a tua obra como tu queres. Concede-nos e mostra-nos, ó Deus, as oportunidades para que nós sejamos, ó Deus, assim, mordomos e verdadeiros instrumentos em tuas mãos. Abençoa o pastor Haroldo, a sua família, o ministério que tem nesta igreja, também ali, ó Deus, na faculdade teológica, e que em tudo, ó Deus, o teu servo tenha as suas forças renovadas, e que ele seja, ó Deus, guardado por ti, para realizar, ó Deus, a tua obra com alegria e propósito, como tem realizado no seio desta igreja. E agora, ó Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.